O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam a hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de São João Eudes, muito conhecido porque pregava muito a respeito do coração de Jesus e do coração da Virgem Maria, do amor de Jesus, do amor da Virgem Maria e de como é importante que nós tenhamos um coração semelhante ao coração de Jesus, e que a Virgem Maria foi a criatura que nós até podemos dizer que não é que ela foi a criatura que teve o coração mais parecido com o coração de Jesus, mas ela tinha no peito o próprio coração de nosso Senhor. Pois bem, e meditar sobre o coração, vocês já sabem, não é meditar sobre o músculo cardíaco, mas é meditar sobre o amor de Deus. Dizer que nós precisamos ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, é dizer que nós precisamos ter uma capacidade de amar, uma maneira de amar, uma disposição de amar semelhante à de nosso Senhor. E é claro, meus santos, que nós estamos falando aqui de uma disposição e de uma capacidade divinas. Isto é, nós, por nós mesmos, nós amamos e imperfeitamente amamos aqueles que nos são agradáveis. Mas amar perfeitamente, isso é de Deus. E amar perfeitamente os desagradáveis, misericórdia. Senhor meu Deus, aí que é mais do que nunca. Então, para que nós meditemos sobre esta realidade, vamos primeiramente lançar um olhar sobre o coração de nosso Senhor a partir do Evangelho de hoje. Diz aqui que é uma parábola, então é claro, a parábola, existem coisas que se adequam
que tocam o centro do assunto, as realidades periféricas são deixadas de lado. Então a parábola aqui fala o quê? De um patrão, de que ele quer que todos venham trabalhar na sua vinha, de um patrão que faz de tudo, que vai ao encontro dos trabalhadores na primeira hora, na terceira hora, em todas as horas, né, no início da jornada de trabalho, até o último momento. Por quê? Porque ele quer conceder a participação na sua vinha, isto é, quer conceder a eles a salvação eterna. É isso o que nós temos aqui em mente. E este, então, dono da vinha, zeloso, misericordioso, vai ao encontro de cada um deles. E é interessante, meus santos, que Deus tem os seus momentos de chamar as pessoas. Ele não chamou todos na mesma hora, mas em cada momento da vida. Então aqui deve encher o nosso coração de esperança, mas ao mesmo tempo de responsabilidade. De responsabilidade por quê? Porque se eu estou sendo chamado por Deus agora, não devo presumir de que estarei vivo para ouvir este mesmo chamado depois. Então, responder ao chamado de Deus agora, quando agora eu sou chamado por Deus. Se Deus está me falando ao coração, eu devo com prontidão ir ao seu encontro, porque nós não sabemos se o amanhã estará à nossa disposição. Não tenhamos essa presunção louca de achar de que teremos uma vida longa, de que morreremos velhinhos, e que por isso eu posso postergar, eu posso protelar, deixar para amanhã a minha conversão. Santo Agostinho dizia com tanta propriedade: eu temo o Cristo que passa. Isto é, eu temo que Ele passe pela minha vida e que eu não lhe dê ouvidos e de que eu não lhe abra o coração. Então aqui, meus santos, não é para nos infundir terror, mas responsabilidade. Se você, imagine, está começando, que nós estamos ainda nos primeiros dias da nossa quaresma de São Miguel, se você está fazendo essa quaresma, se você está acompanhando pelas redes sociais, eu não tenho dúvidas de que é um tempo favorável, é um tempo em que você se deixou guiar, mover pela graça de Deus. Então vamos lá, vá abrindo ainda mais. A cada porta que você abre, você tem acesso a umas outras 10 portas que precisam ser abertas para que a graça de Deus comece a penetrar em todas as áreas do seu coração e da sua vida, porque o que Deus tem para nós é a vida eterna. Então aqui nós vemos a generosidade deste patrão que vai nas várias horas do dia chamar os vários trabalhadores, e vemos a generosidade do patrão que dá o mesmo pagamento a todos eles. E aqui, meus santos, a moeda de prata, o que é que significa nesta parábola? O que é que significa a moeda de prata? É a nossa recompensa. Se a vinha, isto é, se trabalhar na vinha do Senhor é a nossa vida de entrega a Deus, a moeda de prata é o pagamento. E qual é o pagamento? É o céu. Então imagine, deixa eu usar aqui uma outra imagem para que fique bem clara a generosidade de Deus. Imagine que um patrão chama você para um dia de trabalho na vinha dele, na sua vinha, e a recompensa será, vamos aqui pensar o que para você é o mais agradável, uma casa na montanha,
uma belíssima casa na montanha, com criados e despensa, tudo pagos, para sempre. Ou uma casa de praia, uma praia privativa, né? Que você fique bem à vontade. Então, uma casa de praia, uma belíssima praia, né? E vamos lá, que tem a maresia até a areia, né? A maresia não entra na casa, para não deixar tudo grudento. Maresia é muito bom, mas na areia da praia, dentro de casa, corrói os móveis, não é legal. Então, na sua casa de praia, você pode sonhar, ora, a maresia não entra na casa. Então, a casa é belíssima, diante de uma praia privativa, e a sua recompensa é essa. Você percebeu que o seu dia de trabalho é desproporcional à recompensa? De modo que, se você trabalhou o dia inteiro, ou se você trabalhou apenas 1 hora, a recompensa, ela é desproporcional. De modo que Deus é bom e generoso com todos, seja com aquele que trabalhou, que foi servo de Deus, que foi amigo de Deus e combateu as suas vontades para fazer a vontade de Deus, seja aquele que isso fez durante toda a vida, seja aquele que isso fez nos últimos momentos da sua vida, mas a recompensa é infinitamente desproporcional, é a vida divina, é a felicidade divina. Então, seja o Padre Pio, aquele sacerdote santo que desde criança sofreu com as investidas do diabo e desde criança buscou fazer a vontade de Deus, seja aquele pecador que no final da sua vida se converte, ambos, quando receberem o céu como recompensa, quando receberem a vida divina como recompensa, verão que Deus deu infinitamente mais do que aquilo que eles mereciam. Então percebe que a recompensa de Deus sempre vai além. A recompensa de Deus é sempre desproporcional, de modo que Deus não é injusto com ninguém. Por que eu digo isso? Porque talvez você, alguma vez, já ouviu ou já leu esse evangelho e o compreendeu como uma injustiça de Deus. Nossa, aqui eles trabalharam o dia inteiro, ele bem que poderia dar 1,5 moeda, uma gratificaçãozinha, porque nós não compreendemos o que está sendo oferecido é o céu, é a vida divina, é o convívio com Deus, é a perfeição da felicidade a que nós sequer podemos neste mundo imaginar. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano sequer imaginou, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Pois bem, este é o primeiro ponto desta realidade. Mas tem um segundo, que é o quê? A pergunta que nosso Senhor faz a um empregado, mas dirigindo-se aos outros que se sentiram injustiçados diante da generosidade do patrão. Diz aqui que ele pergunta: então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo, toma o que é teu e vai para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Aí aqui nós entramos no segundo passo. Se até agora nós olhamos para o coração de Jesus e contemplamos a sua bondade, a sua misericórdia, como Deus é bom, como Deus nos ama, como Deus nos recompensa além dos nossos merecimentos, como Deus nos busca e nos busca em todas as horas da nossa vida, Deus que não quer perder ninguém. Então, como Deus é bom, misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão, o seu amor atinge toda a criatura. Quer dizer, como Deus é bom. Agora o segundo passo é: eu preciso também ter um coração bom.
Eu preciso ter um coração semelhante ao de nosso Senhor. E o coração destes servos, o coração deles não era assim, porque eles tiveram raiva, eles tiveram inveja da generosidade do patrão com os outros empregados. E aqui nos dá a ocasião, meus santos, de nós refletirmos sobre um dos pecados contra o Espírito Santo, que é a inveja das graças alheias que Deus concede a outras pessoas. Então, o católico, ele, pela sua própria espiritualidade, ele sabe que Deus livremente concede graças diferentes às suas criaturas. Mas quando Deus agracia mais alguém, Deus isso faz em proveito de todos. Ora, que maravilha nós católicos termos o exemplo e a intercessão de um Padre Pio, desde pequenininho, escolhido e reservado por Deus. Que alegria nós termos a nossa Santíssima Mãe. Deus a agraciou abundantemente e ela se torna instrumento de graça para nós. Então, o católico, ele não pode ser um invejoso, querendo que Deus distribua as suas graças da mesma maneira com todos. Não é assim que Deus faz. E assim Deus não faz, porque é a melhor maneira, porque é para o nosso bem, para que nós também precisemos uns dos outros, para que nós tenhamos um coração capaz de se alegrar com a alegria do outro, e não que o nosso coração se entristeça com a alegria do outro. A atitude que deveria ser aqui dos trabalhadores da parábola era o quê? Quando eles vissem que o patrão estava dando uma recompensa igual àqueles que trabalharam pouco, eles deveriam se alegrar e não se entristecer. Mas como é que eles agiram? Eles agiram como Caim. Eles agiram como os irmãos de José do Egito. Caim ficou com raiva porque Deus olhou com agrado para o sacrifício de Abel. Os irmãos, os 11 irmãos de José do Egito, ficaram com raiva do irmão e consequentemente também do pai, porque o pai amava mais José. Quer dizer, o que é que eles queriam? Cada um queria ser mais amado, quer dizer, o melhor tem que ser para mim e o pior para o meu irmão. Mas será que isso é um coração segundo o coração de Cristo? Será que mesmo, se são dois na sua casa, por exemplo, você e seu irmão, e eu já disse e repito, e não vou cansar de repetir, é mentira, quando um pai e uma mãe dizem que amam do mesmo jeito os filhos. É impossível, porque os filhos são diferentes, então a capacidade até mesmo de ele receber e se relacionar com amor, não estou dizendo que o pai e a mãe não sejam capazes de morrer pelos filhos, da mesma maneira por todos eles, mas o amor que dá a um e a outro é diferente, porque o amor que um e outro estão dispostos a receber é diferente, a maneira de se relacionar é diferente, e a personalidade é diferente. Então não estou falando aqui da capacidade de sacrifício, de doação, de dedicação, mas o relacionamento é diferente. Então Jacó, o velho Jacó, tinha 12 filhos, mas ele amava mais o pequenininho dele, José, e deu aquela túnica listrada para ele. Crê em Deus Pai, se ele soubesse não tinha dado aquela túnica listrada para José. E os irmãos ficaram com raiva, com inveja. Por quê? Porque o pai estava amando mais José do que a eles. É tanto que depois eles estão dispostos a matar, mas vendem José, dizem ao pai que o filho morreu. Quer dizer, se eles amassem tanto o pai e quisessem tanto o amor do pai, não causariam uma tristeza tão grande ao coração do pai, dizendo que o menino tinha morrido, que o que eles queriam mesmo é que o pai não amasse José,
Eles não suportavam a ideia de que o pai amasse tanto o irmão deles. Quer dizer, a inveja. E é esta realidade que nós precisamos expurgar do nosso coração. Isto é, que nós sejamos capazes de nos alegrar, porque existem tantas pessoas mais felizes do que eu, quando na verdade, quantas vezes nós, quando dobramos os nossos joelhos em oração, nós reclamamos de Deus, porque tem tanta gente mais feliz do que eu. Fulana, Senhor, a família dela é tão tranquila. Beltrano, Senhor, tem uma vida econômica tão estável. Meu santinho, mas olhe para a vida de tanta gente também que tem uma vida pior do que a sua. Aí você só olha quem está melhor para reclamar, quando você deveria dizer obrigado, Senhor, porque o meu vizinho tem uma vida tranquila, e se tinha que vir uma dificuldade, que bom, Senhor, ela veio para mim. Vai dizer, padre, só sendo santo, bingo, isso, só tendo um coração como o de Jesus, bingo, acertou, é isso mesmo. Mas é a isso que nós somos chamados. Para que é que você ouve a palavra de Deus, se não para cristificar o seu coração? Para que é que você recebe o corpo e o sangue de Cristo, se não para cristificar o seu coração? Para que é que você foi batizado, se não é para ser habitado por Deus e Deus agir por meio de você? Então precisamos pedir a Deus a graça e colaborar com ela, para que nós comecemos a nos cristificar, a ter atitudes semelhantes à de nosso Senhor. Eu já falei aqui a vocês, né, de uma paroquiana nossa, falecida já. Então, uma paroquiana nossa, que eu tinha acabado de chegar aqui na paróquia. Eu cheguei aqui no dia 31 de julho de 2009, e eu fui, né, logo no início, e eu fui atender a essa pessoa, a essa moça, e meus santos, uma moça horrível de se ver, deformada, cheia de caroços, com a doença genética, que caroços saíam pelos braços, pelas pernas, no rosto, a casa quente, que misericórdia, eram uns dias desses nossos quentes, hein? E ela com o ventilador em cima dela, em cima da cama, tinha amputado as pernas, porque a circulação, uma das pernas, porque a circulação, devido àquela doença, tinha ficado ruim, e ela era daquele jeito desde pequenininha. Então você pode imaginar o bullying que ela sofreu, né? A palavra agora é essa, né? O bullying, isto é, sei lá, eu sei que não existe a palavra monstrar, né? É sempre monstro, mas a gente pequeno, a gente não sabe, então os meninos deveriam dizer monstra, bruxa, sei lá, bicha feia, horrorosa, deformada. Não tenha dúvida que ela ouviu tudo isso, que nós pequenininhos somos uns capetas, e ela sofreu tudo isso desde pequena, e foi crescendo, e a situação foi piorando, e eu estava ali atendendo, e ela disse a mim, ali morrendo, mas padre, isso aqui é uma doença genética, que eu perguntei, né? Minha santinha, o que é isso? Que doença é essa? Ela falou que era uma doença genética, que cada um dos irmãos, que qualquer um dos irmãos poderia ter, mas que bom que foi com ela, né? E não com nenhum dos seus irmãos. Eu olhei para ela e disse, minha santa, que bom. Quer dizer, eu compreendi o que ela disse, mas percebeu? Quem é que estaria disposto a dizer isso? Que bom que essa doença horrorosa veio sobre mim e não sobre os meus irmãos. Que bom que eu, que passei a vida inteira sofrendo, e não os meus irmãos. Era o coração de Cristo ali, naquele corpo deformado. Aquela mulher, sem sombra de dúvida, das pessoas que eu já me encontrei aqui na paróquia, uma das mais bonitas diante de Deus. Entende, meus santos? O que é ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor? São João Eudes, e termino, meditando sobre essa realidade, isto é, de que o coração de Cristo é assim,
E ora, se Cristo é a nossa cabeça e nós somos os membros dele, nós estamos unidos a ele. Então nós precisamos ter o coração como o dele. Então São João Eudes diz: rogo-te para nós que medites nosso Senhor Jesus Cristo, que medite sobre essa realidade. Ele está em relação a ti como a cabeça com os membros. Tudo que é dele é teu: espírito, coração, corpo, alma, todas as faculdades. Você é batizado, então você está unido a Jesus. Você foi crismado, você está unido a Jesus. Você, quando reza, você está unido a Jesus. Quando você está em estado de graça, você está unido a Jesus. Quando você recebe a Eucaristia, você está unido a Jesus. Logo, seja Ele o único princípio dos teus movimentos, ações e forças. Então, precisa ser. Então, é triste quando eu ouço de um católico que diz: ah, padre, mas isso é para Jesus, isso é para os santos. Isso é para todos nós. Nós somos, São Paulo disse: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. São Paulo não disse isso apenas para Santa Teresinha, para São Padre Pio, para Santa Rita, para São João Eudes. São Paulo disse isso para todos nós, isto é, que nós, já que estamos ligados a Cristo, já que desde o nosso batismo, e isso deve ir crescendo, né, com o estado de graça, com a nossa abertura a Deus, essa realidade de união com Cristo deve ir crescendo cada vez mais, e cresce com a caridade praticada, com as penitências feitas por amor a Deus, com a vida de oração, com os sacramentos recebidos. Então eu preciso ir me cristificando e não me diabolizando, me tornando cada vez mais parecido com o diabo, tendo no meu coração semelhantes cada vez mais com o coração do diabo, um coração raivoso, um coração cheio de mágoa, um coração que não perdoa, um coração que alimenta as misérias. Nós não podemos, nós precisamos ir nos cristificando. És, enfim, continua São João Eudes, um só com Jesus, como os membros são uma só coisa com a cabeça. Então, da mesma maneira que aqui os meus braços, que eu balanço tanto enquanto prego, que os meus braços estão unidos, são uma só coisa com a cabeça, nós precisamos ser uma só coisa com Jesus. Portanto, deves ter com Ele, com Jesus, um só espírito, uma só alma, uma só vida, uma só vontade, uma só intenção, um só coração. E Ele será e Jesus será o teu espírito, o teu coração, o teu amor, a tua vida e tudo que é teu. Para os cristãos, estas grandes realidades têm origem no batismo, mas aumentam e se fortalecem pela confirmação, pela crisma, pela boa prática das outras graças que Deus lhes dá a participarem, e tudo isso Ele aperfeiçoa principalmente pela Santa Eucaristia. Meus irmãos, isso nos ensina a palavra de Deus e nos apresenta novamente, de uma maneira nova, de uma maneira clara, São João Eudes. Peçamos a Nossa Senhora, peçamos a São João Eudes, peçamos a São Miguel, que haja essa docilidade no nosso coração, que nós queiramos nos deixar cristificar, para que um dia, e o quanto antes, nós, como São Paulo, possamos dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.